Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o caso do senhor Edward Albert Lancelot Dodge Canterbury Caterham Wickfield, que na verdade era um nome falso do senhor José Eduardo Franco dos Reis. E o pessoal está incomodado com isso, caramba, que absurdo e coisa e tal. Agora, eu vou falar um negócio para vocês, eu não vi nada de errado. Estão dizendo aqui, não, porque ele enganou o Estado por tantos anos e não sei o que lá e coisa e tal. E no final das contas, o cara tirou essa identidade falsa lá nos anos 80, ele passou na USP, passou legitimamente, fez a prova, passou, fez a faculdade, passou no concurso público para juiz, se tornou juiz. Ele enganou quem nessa história? Só porque o nome dele estava errado? Enganou quem no final das contas, né? Ou seja, o pessoal trata esse negócio, é o que eu falo para vocês, é a doença do brasileiro. O pessoal não percebe que esse negócio de identidade, de forçar você a ter um nome com identidade e coisa e tal, é uma besteira, que é uma invasão de privacidade que não quer dizer nada para ninguém. Eu concordo que você ter um nome e você usar um nome errado para enganar alguém, para entrar numa faculdade que você não deveria, para fazer alguma coisa, entendeu? Para quebrar alguma regra, não deveria ser permitido. Você tá realmente enganando alguém, né? Por exemplo, você arrumou um monte de dívida por aí e daí você trocou de nome para dizer que não tem dívida nenhuma. Isso é errado, isso não pode. Mas não é o caso aqui, o cara mudou o nome dele. Ok, é meio ridículo isso, tá? O cara queria um nome mais importante de Richard Lancelot, não, Edward Albert Lancelot Dodge, não sei o que lá, não sei o que lá. É meio ridículo o nome, eu concordo, mas, cara, ele enganou quem com essa história? Não enganou ninguém. Tudo que ele fez na vida dele foi legítimo, ele passou na faculdade, ele se formou, ele virou juiz, advogou, trabalhou, né, como juiz durante muito tempo, se aposentou. E assim, ele enganou quem nessa história? Não enganou ninguém. É o que eu falo pra vocês, esquece essa porra de identidade, isso é lixo, não serve pra nada, isso é um instrumento de opressão estatal contra o indivíduo. Ninguém deveria ter identidade de porcaria nenhuma. Assim, de novo, você tem que provar que você é você mesmo? Sim, mas não tem que ter uma identidade do governo. Isso é um absurdo. Essa notícia foi sugerida por Hermes Ogrin, farmacêutico libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal não entende esse negócio. Olha, por que ele conseguiu fazer isso? Para início de conversa. Que na época, 1980, né, as certidões de nascimento e coisa e tal, era um pedaço de papel, não tinha nada demais, né? E a verdade é que se você for um pouco mais para trás na história, né, os nossos avós, achar certidão de nascimento dos avós é quase impossível. Aqui no Brasil não tinha esse troço não de cartório, de registrar nascimento de pessoa. Nunca existiu essa coisa. O pessoal trata a identidade como se fosse uma coisa sacrossanta. Ele errou a identidade, ele criou uma identidade falsa, que absurdo, não sei o que lá, como se fosse um absurdo, sendo que a coisa de 20, 30 anos atrás, não, 20, 30 anos não, mas sei lá, 200 anos atrás, ninguém tinha identidade de porcaria nenhuma e tudo funcionava do mesmo jeito, as coisas funcionavam da mesma forma. Esse é o grande mal da humanidade, o pessoal se acostuma com a opressão estatal, o que foi uma opressão lá para os nossos avós, como os nossos avós ficaram quietos e aceitaram a opressão estatal lá atrás, hoje em dia todo mundo acha normal você ser obrigado a andar com identidade, não porque tem que ir lá na justiça e botar o dedo e sujar o dedo e marcá-la na parada e coisa e tal, e não tem nem alternativa e coisa e tal. Hoje o pessoal acha super normal o imposto de renda, pô. O imposto de renda era um negócio que era excepcionalíssimo há pouco tempo atrás, e não, agora é tudo normal, não tem que pagar, porque não é imposto, é inevitável e não sei o que lá. Caramba, galera, acorda, não, nada disso é inevitável, nada disso existiu na história da humanidade. Isso tudo foi inventado por burocratas estatais para oprimir o povo, não existe isso não. E, de novo, qual que foi o crime do senhor Edward Albert, ou como é que é o nome dele? José Eduardo Franco dos Reis. Ele não gostava do nome dele, quis um nome novo, pô, botou lá. De novo, eu não estou equiparando o caso da pessoa que, por exemplo, troca o nome para o nome de alguém que existe para aproveitar uma boa fama dessa pessoa, ou que troca o nome dela para deixar a fama ruim do nome dela. Então a pessoa está devendo dinheiro para um monte de gente, ninguém gosta da pessoa, ela vai e troca de nome, coisa e tal. Né, isso é errado, isso é uma enganação, né? Não deve, isso é uma fraude. Mas o caso dele aqui, olha só a situação aqui, explicando aqui, ó, o poupa-tempo, ele foi no poupa-tempo tirar uma segunda via da identidade dele. E daí, quando as digitais entraram no sistema de identificação automatizado, no entanto, os sistemas apontaram que elas pertenciam, na verdade, a um homem chamado José Eduardo Franco dos Reis. Não era o Edward não sei das quantas, Edward Albert, alguma coisa, né?
Por causa das inconsistências, a Polícia Civil abriu uma investigação contra o suspeito, que terminou comprovando uma duplicidade de registros, né? O José Eduardo tinha conseguido não apenas fazer um documento de identidade com o nome de Edward Albert Lancelot Dodge Canterbury Caterham Wickfield. Não, pô, meio ridículo esse nome, entendeu? Mas, de novo, qual o problema? Que diferença faz, né? E ele tinha título de eleitor, CPF, passaporte, além da identidade falsa, né? A denúncia afirma ainda que o José usou o passaporte com o nome inglês para deixar o país depois que a fraude foi descoberta. Então ele saiu do país, não foi pego nessa história aqui. Achou uma besteira, porque foi pego por quê? Ele não fez nada de errado aqui. O caso, ele usava a identidade falsa desde 1980, segundo a investigação. Em 19 de setembro daquele ano, o paulista foi ao Instituto de Identificação e afirmou ser filho de Richard Lancelot Dodge, inventou o nome dos pais lá e coisa e tal, apresentou cópias falsas de um certificado de dispensa do Exército e uma carteira de servidor do Ministério Público do Trabalho. De novo, documentos facílimos de falsificar, porque é tudo papel, né? E além de um título de eleitor com o nome de Edward, conseguiu a identidade. Tais documentos, na época, não contavam com qualquer dispositivos gráficos ou materiais de segurança, sendo facilmente falsificáveis. E aí, fez que diferença no final das contas? O cara não fez nada de errado. Aqui, ó, com a identidade falsa, o José se matriculou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em 95, passou para concurso de juiz. Caraca, ele fez isso, ele fez, honestamente, ele estudou, passou na faculdade, fez a prova, passou, né? Conseguiu aprovação para o cargo naquela ocasião, ele afirmou ser descendente de nobres britânicos. Ok, ele tem esse desvio mental aí de achar que alguma coisa importante... Os nobres britânicos mesmo têm vergonha de dizer que são nobres britânicos, porque é tudo um bando de falido lá na Inglaterra, né? Seu avô teria sido um juiz no Reino Unido. De novo, é meio ridículo essa situação, é ridículo. Mas e daí? Ele enganou quem no final das contas? Não enganou ninguém, cara. O nome dele é o nome que ele escolhe, não tem problema nenhum aqui. O acusado também conseguiu tirar a habilitação, comprou um carro com identidade falsa, ou seja, ele usava a mesma identidade consistentemente. Não tem ninguém que duvida que ele era a mesma pessoa. Ele não enganou ninguém, ele não trocou o nome para dizer que era alguma outra coisa. Vocês percebem o problema? É o que eu falo para vocês. A maior parte, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente aqui embaixo falando: não, que absurdo! Como é que o cara falsificou o nome dele? E daí? Quem se importa com isso? O nome da pessoa, o nome dela, ela que escolhe. Que diferença faz isso? Durante séculos você não tinha nem sobrenome, né? O nome das pessoas era o nome que você chamava. A pessoa não tinha nem sobrenome. Quando começou a crescer muita população, inventaram esse papo de sobrenome, né? Hoje em dia não, porque tem que ter o documento, o Estado tem que estar carimbado e com sei lá o que registrado. Caraca, bicho, isso é um sistema de opressão, de perda de privacidade absurdo. Isso não deveria existir. Isso é artificial. Isso é perder a liberdade que você tem. De novo, não estou falando enganar as pessoas para cometer crime, para cometer falsidade. Isso não pode. Mas não foi o caso aqui, ele usou a mesma identidade, o mesmo nome em toda a carreira dele. Ele passou na faculdade, ele passou no concurso para juiz, ele tirou o passaporte, ele viajou e não sei o que lá, fez tudo com a mesma identidade. Então qual o problema? Ele não gostava do nome dele brasileiro. Mas se eu tivesse um nome melhor, de repente eu teria sucesso. Você pode pensar isso, mas é verdade. Sabia que no Brasil você pode mudar o seu nome? Até, no período entre 18 e 19 anos, se você quiser, você pode entrar com um processo e requerer a alteração do seu nome, né? E você pode escolher o nome que você quiser. Você quer um nome mais bacana, um nome mais impactante, sei lá, né? Hitler, Mussolini, Zedong, Stalin, né? Pronto, bota o seu nome lá, seja muito feliz. Desde que você não mude o nome depois, não tem problema nenhum, que você não pode, evidentemente, enganar as pessoas usando um nome falso, né? Aqui, ó, juiz acusado de inventar descendência de lords ingleses ganhou 3,4 milhões após a aposentadoria. Com algum golpe? Não, ele ganhou porque aposentado, juiz aposentado ganha dinheiro mesmo. Ele não roubou nada de ninguém, né? Ele só tinha um nome falso. Repara como é que esse pessoal faz questão de dizer que é uma coisa terrível. Não, porque ele enganou e não sei o que lá. Aqui, ó, o valor corresponde à remuneração bruta no período. Isso daí, ou seja, ele ganharia isso mesmo. Ele era um juiz, ele passou no concurso de juiz, fez ali, né, a cátedra ali, fez o julgamento, foi juiz durante um tempo, se aposentou, e pronto, e não tem problema nenhum, o que ele fez foi o correto, né? O valor ultrapassa o teto constitucional de 46,3 mil reais, que corresponde à remuneração. Isso ultrapassa mesmo, como ultrapassa para uma grande maioria dos juízes no Brasil, né? O pessoal não conta essa história, que esse papo do teto constitucional é lorota, os juízes ganham muito mais do que isso, né? Enfim,
Ele fala aqui por causa de direitos eventuais. De novo, nada que tenha diferente de outros juízes no final das contas. Então, assim, o cara, por ser juiz estatal, ele tá errado? Tá errado. Eu acho que justiça estatal não é justiça de verdade, isso tá errado. Super salários da justiça são um absurdo. Agora, a questão da identidade, cara, que importância tem isso? É o que eu falo pra vocês. A gente vive num mundo que as pessoas acham um absurdo alguém falsificar o nome, sendo que ele não enganou ninguém. Era ele passou no vestibular mesmo, ele fez a faculdade mesmo, ele passou no concurso, ele de fato trabalhou como juiz e coisa e tal. E aí, qual o problema de ter um nome que ele inventou na cabeça dele, porra? Enfim, acho aqui um caso muito exemplar disso. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai ter um monte de gente. Não, que absurdo! Que ele enganou. Gente, enganar o Estado não tem isso, você não está enganando ninguém. Eles estão oprimindo você está se protegendo da opressão estatal, está fazendo o PNA, está fazendo ali a legítima defesa devido à opressão estatal. Não tem enganação nenhuma, enganar o Estado não é enganar ninguém, né? Aqui, ó, enganar outras pessoas que não o Estado, sim, com certeza, né? Durante toda a sua carreira, o juiz aposentado utilizou o nome fictício. Não, toda a sua carreira, desde o estudo. Ele fez faculdade com o mesmo nome, ele começou na vida com o mesmo nome e foi até o final. De novo, eu não vi nada de errado no comportamento desse juiz. Ele não gostava do nome dele, escolheu um outro nome. E aí, qual o problema? O que tem de mais, pô? Enfim, mas é típico isso, o pessoal acha um absurdo. Não, ele foi, olha só, ele é acusado de cometer crimes de falsidade ideológica e documento falso e não sei o que lá. Bom, ele já vazou daqui, pronto, não vai ter problema com isso, né? Mas olha só que absurdo esse tipo de coisa. Mostra a cambada de ovelhinha que nós nos tornamos, a sociedade, devido a aceitar essas regras absurdas estatais sem contestar nada, viramos um rebanho de ovelhas.